A gente conversou antes sobre a incidência e a prevalência. Agora a gente vai falar sobre outras medidas que também vão ter a sua importância, apesar de terem usos mais específicos para situações determinadas. A gente começa então falando da taxa de ataque, e nada mais é do que, quando eu quero estudar um fator de risco específico, eu tento ver como que está aquela prevalência, digamos assim, por conta daquele fator de risco. Vamos pensar aqui então. Vamos supor que as pessoas que se alimentaram da merenda escolar da escola X ou do restaurante Y passaram mal, sofreram uma diarreia. Nesse caso, os doentes, ou seja, o caso vai ser o desenvolvimento de diarreia, de doença gastrointestinal, e a exposição, o fator de risco, vai ser a alimentação da escola X ou do restaurante Y. A taxa de ataque, então, vai ser a razão dos dois. Número de doentes, ou seja, número de pessoas que desenvolveram a diarreia, dividido pelo número de pessoas que comeram a comida que está sendo estudada como associada à diarreia. Vamos supor, então, que 10 pessoas almocem no restaurante Y e 2 delas desenvolvam diarreia. Então, 2 casos, 2 doentes, dividido por 10 pessoas que foram os expostos à comida daquele restaurante. Então, 0,2% ou 20% de taxa de ataque. Ou outro exemplo, a lama de rejeitos de minério no Rio Doce. Vamos supor que a gente esteja estudando como essa água pode ter aumentado os casos da doença Y em um município banhado pelo Rio Doce. Então, a gente pega quantas pessoas foram expostas a essa água contaminada. É o número de expostos na parte de baixo. Quantas pessoas ficaram doentes? Quantas pessoas tiveram o desfecho que eu estou estudando? Então, eu faço essa divisão. Então, a taxa de ataque nada mais é do que isso. É quase que uma incidência ou uma prevalência de um ponto muito específico, de uma situação específica. A taxa de letalidade, então, vai ser a proporção dos pacientes que têm a doença, daqueles que eu estou estudando, e morrem com a doença. Então, pacientes que evoluíram com óbito em cima, e embaixo são aqueles que estavam doentes, ou seja, que poderiam evoluir com óbito. O paciente que não estava doente, o restante das pessoas que não pegaram a doença, não entram nessa conta, nem na parte de baixo. Então, um exemplo para a gente poder entender, vem um exemplo aqui de uma doença que tem uma letalidade muito alta, que é a raiva. 10 mortes por raiva, 10 pacientes se contaminaram com raiva, esses 10 pacientes que se contaminaram, todos eles evoluíram com morte. Então, eu tenho uma doença com 100% de letalidade. Então, a pessoa pegou a doença, ela tem 100%, nesse caso aqui, 100% delas morreram. É diferente do que a gente vai falar agora, que é a taxa de fatalidade ou de mortalidade. Na taxa de fatalidade e mortalidade, a gente vai ter em cima o número de pacientes que evoluíram com óbito por causa daquela doença que a gente está avaliando. Então, por causa da raiva, por exemplo. E embaixo, a população inteira que a gente está avaliando. Independente da pessoa ter pego ou não a doença. A pessoa aqui ela só precisa ser suscetível à doença. Então, vamos voltar para o exemplo da raiva. A gente teve a cidade X. Qualquer pessoa pode vir a ser mordida por um morcego e pegar a doença. Qualquer pessoa dessa cidade. Então, eu tenho 10 mortes por raiva na cidade X. As mesmas 10 mortes lá, 10 pessoas na cidade pegaram raiva, vamos supor. E morreram. Então, eu tenho 100% de letalidade, mas a minha cidade, que tem 100 mil habitantes, a taxa de mortalidade ou de fatalidade, que é a mesma coisa, por raiva nessa cidade, vai ser 10 mortes por raiva na cidade X, dividido por 100 mil habitantes que a cidade X tem. Então, a mortalidade vai ser 0,01%. Vocês perceberam como as duas taxas, elas parecem a mesma coisa, mas elas são totalmente diferentes? Aqui eu peguei um exemplo extremo, que puxa um para um lado e outro para o outro. A raiva, por ela ser uma doença pouco comum, ela tem uma mortalidade muito baixa, porque ela mata poucas pessoas proporcionalmente à sociedade. Mas, proporcionalmente a quem pega a raiva, que é a letalidade, ela mata muita gente, praticamente todo mundo. São poucos casos de cura de raiva no mundo e ainda pouco discutidos, assim. Raiva praticamente não tem cura. Taxa de mortalidade geral, então, 100 mortes por qualquer causa entre usuários de AS e 10 mil usuários de AS estudados. Essa é uma analogia que eu gosto muito de usar para poder falar disso aqui. Mortalidade geral é basicamente a morte por qualquer causa dividido pela minha população inteira estudada. Então, por exemplo, mortalidade geral da cidade X, que tem 10 mil habitantes. Então, se morreram 1.000 pessoas, a mortalidade geral, num período de tempo específico, você sempre delimita o período, então morreram 1.000 pessoas
na década tal, na década de 2000, e a cidade tem 10 mil habitantes. Então, a mortalidade geral foi de 10%. Aqui, então, eu estou estudando usuários de AS. E aí eu tenho 10 mil usuários de AS sendo estudados e 100 deles evoluem por óbito por qualquer causa. Isso é interessante a gente pensar, porque o paciente que usa AS, se eu for calcular a mortalidade dele por infarto agudo do miocárdio, com certeza vai ser baixa. Por quê? Eu evito a formação de trombos porque ele é um anticoagulante. Mas, em compensação, as mortes por sangramento, as mortes por outras causas acabam aumentando. Por isso que a mortalidade geral é um marcador tão interessante. Por exemplo, esses pacientes podem acabar evoluindo com AVC, com hemorragias, com quadros que também podem levar eles a óbito. Então, a taxa de mortalidade geral é isso. A gente pega todas as causas de morte e não uma causa específica, uma doença específica, um quadro específico. Taxa de complicações. A gente sabe que um paciente pode ter uma complicação. Então, a gente pega os pacientes que têm uma doença, essa doença pode complicar, e a gente pega quantos realmente complicaram e calcula a taxa, divide um pelo outro. Covid-19, precisar ser entubado é uma complicação. Ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica também é uma complicação. Então, número de pacientes que complicaram, nesse caso aqui que precisaram de ventilação mecânica, é dividido pelo total de pacientes com Covid. Então, 100 pacientes com Covid no hospital, 10 complicaram, 10 precisaram de ventilação mecânica, 10% de complicação. Ponto. Simples assim. Taxa de mortalidade infantil. A partir daqui, a gente está falando de conceitos da OMS, que são bem estabelecidos para poder dizer respeito a nível de saúde e nível de desenvolvimento socioeconômico dos países. Então, é decorar a fórmula. Não tem, assim... Tem explicação plausível, dá para você entender, mas é uma padronização criada pela OMS para a gente poder falar de coisas importantes que eles consideraram importantes e que estão. É só um conceito que, para não ficar perdido no resto da discussão, que é o conceito de nascido vivo. Nascido vivo é a criança que nasceu, respirou e pode morrer ou não. Se a criança não, na hora que ela nasceu, ela não respirou, não moveu o músculo, não fez qualquer coisa que indique vida, ela é um natimorto. Um nativivo, um nascido vivo, é aquele que nasceu, respirou ou fez qualquer coisa que indique vida e pode ter morrido logo em seguida. Nasceu, respirou, morreu. É um nascido vivo. Nasceu, não respirou, não fez nada, é um nascido morto. Então, essa diferenciação é interessante para a gente poder trabalhar com esses conceitos aqui. Número de mortes em um ano de crianças menores de 1 ano de idade, dividido pelo número de nascidos vivos no mesmo ano, vai ser a taxa de mortalidade infantil. Só jogar na fórmula. Taxa de mortalidade perinatal, a mesma coisa. A gente tem uma multiplicação aqui por 100 mil, que é a padronização da OMS também. Então, a gente vai pegar número de partos que nasceram mortos ou mortos na primeira semana de vida e dividir pelo número de nascidos vivos. É interessante a gente observar que não necessariamente o numerador vai compor o denominador aqui. É uma coisa um pouco controversa, mas é preferível que seja assim, a organização, a forma como a OMS organizou esse dado. Então, um paciente que nasceu morto, ele não tem como entrar aqui embaixo como um nascido vivo, mas ele vai entrar na conta aqui de cima. Mas é a padronização da conta só. Isso pode deixar um pouco de confuso, mas é isso aí. E multiplicar por 100 mil também, que é a cada 100 mil, é a padronização da OMS também. A cada 100 mil nascidos vivos, quantos partos natimortos e mortes na primeira semana de vida aconteceu? Aí a gente tem aqueles dados que a gente vê na televisão. 100 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, por exemplo. Então, é a forma como o dado é apresentado. Aqui, então, taxa de mortalidade materna vai ser o número de mortes maternas, ou seja, o número de mães que morreram em um dado ano, um dado período, dividido pelo número de nascidos vivos na mesma população durante o mesmo ano. Então, é interessante a gente observar que, de novo, aqui nem sempre a parte de baixo vai se conversar exatamente com a parte de cima. Então, às vezes, um nascido vivo pode ter uma morte materna e um nascido vivo. Então, pode entrar na parte de baixo, mas você pode ter uma morte materna e um nascido morto. E aí não entra na parte de baixo, mas entra na parte de cima. Mas isso é só comentário, assim, é só saber quantas mortes maternas teve, quantos nascidos vivos teve e fazer a razão. Anos de vida perdidos, ILL, isso aqui é um cálculo da OMS bem interessante também, que ele serve para representar o seguinte: olha, a mortalidade é uma coisa, mas quem está morrendo? Não existe uma vida mais importante do que a outra, isso é fato. Mas uma morte de uma pessoa com 60, 70 anos, ela vai ser menos economicamente impactante, pensando em aspecto econômico aqui. Infelizmente, muita coisa em saúde é calculada assim. E também ela vai ser
menos a gente tende a pensar que ela é uma morte com menor gravidade em questão de saúde, porque se a pessoa morreu com 70 anos, uma pessoa mais velha, ela tende a ser mais suscetível ao óbito. Em contrapartida, uma pessoa que morre com 30 anos tende a não ser tão suscetível ao óbito assim, então é uma coisa que preocupa mais, levanta um questionamento a mais. Então, número de mortes vezes a expectativa de vida padrão. Ou seja, vamos supor que a expectativa de vida seja de 70 anos e a pessoa morreu com 30. Então, 10 pessoas morreram com 30 anos. Então, eu vou multiplicar 10 mortes vezes a expectativa de vida padrão, ou seja, a pessoa morreu com 30 anos, a expectativa de vida é 70. Então, ela ainda tinha 40 anos de vida. Então, 10 vezes 40, que aí eu vou ter 400 de valor de ILL. Então, anos de vida perdido. 400 anos de vida perdido por causa da doença X, por causa da condição X. Eu falei que muita coisa aqui é economia, mas não só economia também. Ninguém quer ser incapaz de ser produtivo, de cuidar de si também. Mas vamos pensar assim, existe um interesse econômico por trás desses números aqui, mas não deixam de ser números importantíssimos, porque saúde também é economia. Mas anos perdidos por conta de incapacidade. Então a gente vai pegar o número de casos de uma doença e o peso da incapacidade. Isso é um cálculo feito que vai dizer o seguinte: olha, o paciente que tem esquizofrenia, por exemplo, ele é um paciente que se torna extremamente incapaz. Então, ele vai ter um peso de incapacidade maior. Um paciente com depressão leve, um paciente com depressão moderada, ele também tem incapacidade, mas talvez não seja a mesma incapacidade do paciente com esquizofrenia. Então, existem estudos anuais feitos avaliando isso e que dá esse peso da incapacidade. Aqui tem o nome da instituição que faz esses estudos. Então, a gente vai ter quantos casos incidentes eu tive, qual o peso dessa incapacidade e quanto tempo o paciente ficou com essa doença. E vou multiplicar esses valores. Então, por exemplo, um paciente com esquizofrenia é um peso de incapacidade grande, o número de casos incidentes nem tão grande assim, mas significativo, e a duração da doença, e às vezes, muito longa. Em comparação, um paciente com depressão, ele talvez não tenha um peso de incapacidade tão grande, mas ela se torna uma doença muito incapacitante porque o número de casos incidentes dela é muito alto. Então, é basicamente essa a lógica. Aqui a gente está avaliando quanto que a doença afeta a incapacidade das pessoas no mundo. Por fim, esse BALY, que ele vai dizer respeito à forma como os anos de vida que a pessoa perde para a incapacidade, para a doença. Então, a gente vai somar os anos que a pessoa perdeu por morte prematura, porque ela evoluiu com o óbito, então o ILL, os anos de vida perdidos, e os anos de incapacidade que ela teve. Soma os dois, forma esse marcador final que a gente tem aqui.